Felicidade Corporativas apresenta Felicidade e Consciência. Vamos mergulhar nos mais recentes estudos e descobertas que unem a ciência à arte de ser feliz. Prepare-se para dicas, entrevista com especialistas e muito mais. Felicidade Consciência. A apresentação: Eliana Stromberg, Camila Sabino e Carol Ribeiro. Agora na Valinhos FM. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa tarde, gente! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que legal estar aqui com vocês hoje, nessa tarde de segunda-feira. Programa Felicidade e Consciência, trazendo informações e conhecimentos para você ser feliz hoje, porque a gente já sabe, né? Felicidade é um tema urgente. Hoje eu tô aqui com a Carol. Olá, pessoal! A Camila não está aqui por algumas questões pessoais, mas a gente tem muita coisa boa para falar hoje com você. E a gente escolheu um tema que eu acho que você vai curtir, você aí que está nos escutando, que é sobre a conexão entre natureza e felicidade. Faz sentido para você, Carol? Total sentido, coisa boa demais, né? Nossa, Gente, alguns anos atrás eu tomei uma decisão, né? Que foi de sair, né? De uma casa, de um condomínio e ir para a área rural. Delícia. Hoje eu moro na zona rural, no meio de muito verde, muita natureza, né? Tudo na vida tem prós e contras, é mais longe, o carro nunca tá limpo, tá sempre sujo de poeira, né? Mas eu realmente sinto o benefício de estar num lugar com bastante verde ao meu redor, sabe? Eu percebo o bem-estar, né? Uma paz interior que realmente eu considero um privilégio, é claro, né? A maioria das pessoas mora nas grandes cidades, isso tem nos afastado da conexão com a natureza. A cidade traz oportunidades, né? Traz facilidades para nós, é verdade, mas esse afastamento, ele também impacta no nosso bem-estar. Veja só você, né? Estar longe da natureza impacta o nosso bem-estar. E a ciência, a gente sempre traz dados científicos, né? A gente estuda bastante, sempre tem bastante pesquisa por trás daquilo que a gente fala, né? Não tem achismo não, tá, gente? É sempre embasado, né? E você sabe que a gente estava pesquisando um pouco sobre isso e, olha, a quantidade de evidências, né? Dos benefícios do contato com a natureza, de estar na natureza, para nós, para a nossa saúde mental, física, bem-estar e felicidade são enormes. Que legal, então temos bases científicas aí de pesquisa. Tem muita pesquisa sobre isso, gente. E é interessante porque os seres humanos, eles são atraídos pela natureza. Isso tem a ver com a nossa evolução, tem a ver aí com a nossa história, vamos dizer assim, evolutiva, né? E a gente precisa, né? Outro dia eu estava com uma amiga que foi lá em casa, a gente passou uma tarde muito agradável de sábado, e ela falou, nossa, como eu precisava desse contato com a natureza, né? É até uma coisa meio instintiva nossa, né? Estar ali e apreciar a beleza ao nosso redor. As plantas, pessoal, elas soltam substâncias químicas que nos fazem bem. Isso é provado também, tá? A ciência mostra que quando você faz uma caminhada, quando você está no meio, né, de árvores, de plantas, não é só a beleza que nos faz bem, mas essas substâncias que as plantas soltam, que a gente respira, e isso faz um bem danado. Olha só, fora um monte de lição que nos dá, né? Para mim, a natureza é fonte de lições, assim, quando Sem eu tô dúvida. Realmente observando. Eu lembro de um episódio que eu estava na praia e eu, especificamente, sou mais feliz na frente do mar, assim, eu amo o mar. Acho que tem uma energia ali, algo que me conecta gigantesco. E aí eu estava sentada, assim, na areia, e numa praia com ondas bem grandes, né?
E eu fiquei refletindo ali, olhando aquelas ondas. Então, tinham ondas que vinham gigantescas lá atrás. Eu falava, nossa, essa onda vai chegar aqui e vai arrebentar com tudo, né? E ficava esperando ela vir. Aí ela chegava mansinha por algum motivo. Eu falava, que estranho, eu esperava que ela chegasse forte. E aí as ondas que eu achava que fosse mansinha, chegar mansa, daqui a pouco, blá, arrebentava na praia. E aí isso me fez pensar nesse dia, eu nunca esqueci dessa lição. Nesse dia eu pensei, falei, a vida é assim, porque muita coisa que a gente acha que vai chegar para arrasar, arrebentar com a nossa vida, preocupações, né, de coisas que você fala assim, nossa, isso é um problema gigantesco, eu não vou saber lidar com isso. A hora que ele vem, a natureza já deu conta dele um tiquinho, né, e ele chega um pouco mais manso pra gente. Então, para mim, isso foi um grande aprendizado com as ondas, porque eu falei, às vezes a gente acha que vai vir algo desafiador, e é só respirar, dormir, acordar no outro dia, que talvez não seja tão desafiador assim, né? A nossa mente, ela tem a capacidade, né, de criar muitos problemas onde não existem um ou vários, né? Exatamente. Esse é um fato. Não, né? E mesmo vendo, né? Eu fico imaginando, porque a gente tenta analisar todos os dados, né? O ser humano, né, é racional, pensa, e a gente fica tentando analisar tudo. E mesmo analisando ali a onda, mesmo assim não dei conta, né? De ter certeza de como ela chegaria no mar. E coisa de segundos. Imagina a nossa vida. Né? Mesmo analisando tudo, a gente é parte dessa natureza. Por isso, essa vontade que a gente tem de estar em contato, que a gente esqueceu quando foi para os centros urbanos. Sem dúvida. Né? Quando a gente, é engraçado isso, né? A gente esquece que a gente é parte da natureza. A gente esquece até que a gente é natural. Né? Somos naturais, gente. Somos recursos naturais. Né? E essa conexão... Veja só, se você não tem, né? Moro na cidade, né? Tudo é cinza, tem a questão da poluição. Mas veja que até o fato de você ter uma plantinha em casa, né? De você caminhar, às vezes, numa pracinha, de você estar conectado de alguma forma, né? Com algo que é verde, já faz bem. Eu dei uma olhada em alguns estudos, gente, para compartilhar com vocês. Tem um estudo sobre comparando pessoas que ficavam muito tempo no hospital. E o fato de ter... separaram 2 grupos, né? Sempre assim para a gente poder comparar, né, gente? Então, sempre tem essa comparação. Então, um grupo que não tinha plantas no quarto e um grupo que tinha plantas no quarto. Então, o que você acha que aconteceu, né? Sem dúvida, essas pessoas elas se recuperaram mais rápido, né? Porque tinha alguma conexão ali, né? Com o verde, né? Com a beleza. E também elas se sentiam melhores, né? E é provado também pela ciência que quando você está na natureza, por exemplo, existe uma técnica, gente, que todo mundo pode fazer, que é muito simples, né? Que é a técnica de aterrar. Você botar o pé na terra, né? O pé no chão ali descalço. Pode ser as mãos também, você também pode deitar, né? Tem um nome chique, né? Que ficou circulando aí na internet, que se chama grounding, né? Que vem do inglês. Mas é aterrar. Né? É você estar mais em contato, né? Exato, essa troca de energia, né? Essa conexão, né? E tem estudos que mostram, gente, que inflamações crônicas reduzem, dores musculares, né? Se a pessoa tem uma dor crônica, o hábito de fazer isso, né? Tudo bem, não é uma vez só, né? Você pode fazer aí 2, 3 vezes por semana, já traz alívio. Olha só. Que interessante, né? Então, o fato de você estar em conexão, de você estar ali, presente, lembra que a gente sempre fala de presença, de você estar ali. Não adianta você ficar com o pé no chão, enquanto isso fica respondendo e-mail, respondendo mensagem, olhando o celular. Na verdade, você precisa estar conectado, né? Olhando o que tem ao seu redor, sentindo, respirando. Isso traz um bem-estar enorme. Você sabe que eu lembrei do que aconteceu na sexta-feira agora, né? A gente fez uma viagem para o meio do mato, em família, e aí a gente tinha um treinamento, né, na sexta de manhã e estava trocando uma mensagem ali, né, Li? E a Maitê, minha mais nova de 5 anos, me viu andando pelo lugar, trocando mensagem com você. Sabe o que ela falou?
mamãe, um lugar tão lindo desse, com tantas árvores, tanta coisa linda, você vai ficar aí olhando para o celular? Você já levou uma... Eu falei, nossa, mas é a primeira vez que eu pego o celular. Mas assim, olha que interessante a percepção, né? Eu falei, realmente, Maite, eu só vou responder essa e tô desligando. Desligo, exato. Mas é isso, não adianta, né? Não adiantaria eu estar nesse lugar se eu estivesse olhando no celular o tempo todo, porque eu estaria perdendo o lugar e vivendo o celular que eu vivo em qualquer lugar, né? O celular você vive em qualquer lugar. A natureza não. Então, quando a gente tiver a oportunidade de estar na natureza, acho que é muito válido que a gente desconecte e conecte com a natureza. E não necessariamente, né, gente, você realmente precisa fazer uma viagem. Se você tiver essa oportunidade, que bacana, que legal você fazer isso. Mas, como eu já disse, você pode ir para um lugar que tem algumas plantinhas, você pode trazer plantinhas para sua casa, né? A gente está falando aqui de Valinhos, né? O CLT é delicioso, gente. Existem parques, linda, né? Parques em outras cidades. Dependendo de onde você está, em geral, Valinhos, as cidades têm parques, né? Tem lugares. Um lugarzinho com árvore ali. Esses dias também eu postei uma foto que eu corro de manhã ali, né? No parque que tem aqui em Valinhos. E aí uma amiga vizinha falou, nossa, mas que lugar lindo. Eu falei, pois é, são ruas aqui embaixo de casa e são um lugar aqui pertinho, você também tem acesso, né? Exatamente. Então a gente nem tá atento a lugares lindos dentro da cidade. Não presta atenção, tem, né? E às vezes você descobre esses lugares, né? Meio que sem querer. Então vale a pena dar uma pesquisada onde você tá, para procurar onde é que estão esses lugares, né? E nós aqui na cidade de Valinhos, que aqui é muito ensolarado, né? Tem bastante árvore, né? Uma cidade muito agradável, vamos dizer assim, para se morar, né? E tem bastante pracinhas, né? Bastante lugares que você pode sentar e curtir um pouquinho, tá? Um pouquinho desconectado dos problemas, né? De tudo que está acontecendo ao nosso redor, que sempre existem coisas que acontecem, né? Nós aqui comentamos a semana passada sobre isso, né? Estamos muito solidários aos nossos amigos aí do Rio Grande do Sul, né? A cidade inteira se movimentou aqui para trazer doações, para ajudar. O Brasil inteiro está movimentado, né? É isso, né, gente? Partir para ação, né? Não ficar conectado só com as notícias tristes, né? E botar a mão na massa, né? É isso que nós temos que fazer, né? Quando acontece esse tipo de coisa. E você sabe, Carol, que você falou sobre criança. Você falou da sua filha, né? Tem estudos também que afirmam que crianças que, por exemplo, estão numa escola que tem um ar livre, que tem uma parte de natureza, elas, claro que o bem-estar delas vai ser melhor, elas se comportam melhor, elas respondem melhor ao aprendizado. Olha que interessante, né? E não só com criança, gente, mas também em relação à memória. É provado que, por exemplo, se você vai fazer uma caminhada ao ar livre, se você realmente está em contato com a natureza, depois de um estudo, né, a sua memória depois ela é melhor. Então, eles fizeram um teste com estudantes, né, e já maiores, né, e mostraram que a caminhada ao ar livre, aqueles que caminharam tiveram um desempenho melhor em testes do que aqueles que não entraram em contato com a natureza, né? Então, veja só, né, quantos benefícios. E aí a gente pode listar vários, né? Tem a ver com redução de ansiedade e depressão também, né? O fato de você olhar o céu azul, respirar, né, e estar ali nesse momento também vai reduzir a sua ansiedade, né? Desde que você esteja ali, né, presente. E aí, em relação à depressão e ansiedade, gente, tem realmente muito estudo, né, mostrando os benefícios, né, e inclusive colocando a natureza como uma prescrição médica, assim como os exercícios, né? Sim. Caminhar ao ar livre é maravilhoso, né, porque junta as duas coisas, né? E ultimamente, não sei se vocês têm reparado nisso, mas ultimamente o céu anda lindo por aqui. Eu não sei em outros lugares. Mas aqui ontem estava um verde água ao pôr do sol, assim, um laranja com verde água, coisa mais maravilhosa. Então, o que é, gente, parar 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos para olhar a cor do céu, né? Acho que são pequenas mudanças de atitude que a gente tem na vida e que fazem a gente ter mais essa conexão
E assim, é só sentir, é fazer e sentir que você vai ver o quanto é benéfico estar realmente presente e olhando a natureza. Né? É engraçado isso, né? Porque muitas dessas coisas, elas são gratuitas, né, gente? Você não precisa pagar para olhar o céu ou para dar uma volta, né, numa praça. Exatamente. E eu acho meio triste, sabe? Perceber que as pessoas às vezes ficam o dia inteiro na televisão, né? Ou num domingo tão lindo de sol, né? Dentro de casa. Talvez sair um pouquinho para respirar faça você se sentir melhor, né? Então, como essa conexão ela é muito fundamental, né? Outro dia eu vi uma frase que dizia que a felicidade é verde. Olha, adorei. Interessante, né? A felicidade é verde. E tem a ver, gente. Complementaria verde e azul. Com o céu e com o mar. A combinação, né? Nossa, que delícia. Eu também adoro o mar. São cores maravilhosas, né? Gente, a gente falou de tratamento, né? Estar na natureza é um tratamento, uma prescrição médica. Fazer exercício também, né? Já é provado também que exercícios na natureza trazem muitos benefícios. E não esqueça da vitamina D. Já me veio isso na cabeça. Eu não sei se você sabe qual é o seu nível de vitamina D, mas ela é tão fundamental, gente. Você saber esse número é tão fundamental, né? Inclusive as farmácias agora estão fazendo esse teste. Porque a vitamina D, ela participa de uma série de processos. Ela nem é uma vitamina, né? É falado vitamina, mas não é isso. Está mais para um hormônio. E participa de processos tão fundamentais, inclusive evitando depressão. Então, nesses países, né, que tem pouco sol, nós no Brasil somos muito abençoados, né, com um país tão ensolarado, né? O nosso país ele tem muito sol, céu azul, né? Em países que a maior parte do dia é cinza, onde tem pouco sol, né, ou dura pouco o dia, por exemplo, no inverno, né, e tal. Existem quadros de depressão por causa da falta de sol. Não tenho dúvida disso. Né? Você sabe que eu estive conversando com alguns brasileiros que moram no Canadá. E a gente falando de trabalho, né, as diferenças. E um deles trouxe o seguinte ponto de interrogação, assim, que ele não entendia. Ele falou, Carol, você não acredita, aqui, se eu estou numa reunião com o meu chefe, por exemplo, no verão, ou em algum momento que o sol sai e abre, ele para a reunião para andar de bicicleta. E ele achou aquilo assim absurdo, né? Com a cultura que a gente tem com relação ao trabalho. E tem muito a ver com isso, porque eles têm consciência de como, e consciência por não ter tanto quanto nós, né, o sol, eles têm a consciência e valorizam o que o sol faz por eles. Então, no momento em que está sol, eles se dedicam mais a atividades fora. Então, como andar de bicicleta, caminhar, até, gente, interrompendo uma reunião e voltando depois para poder aproveitar esse remédio. Né? Esse remédio da natureza. Tomar sol, fazer vitamina D, estar na natureza. É a valorização que eles dão para o natural, para o sol, né? E que esse amigo falou, nossa, muito estranho. E aí, depois de morando um tempo lá, ele falou, entendo e também saio agora. Quando sai o sol, agora eu participo. Agora eu participo, que agora legal, eu estou na rua. Que legal. Mas é interessante isso, né? Aqui, né, gente, nós estamos sempre falando dessa questão do autoconhecimento, da consciência, da presença. Agora que a gente está falando para você da natureza, do sol, né? Desse presente que nós temos aqui, né? Que tal aproveitar mais, né? Com certeza vai trazer benefícios, né? Presta atenção nisso. Tem uma prática no Japão, talvez você já tenha ouvido falar, que se chama banho de floresta. Que nada mais é do que isso. O banho de floresta é você caminhar no verde, entre as árvores, para você sentir todo esse benefício. E o banho de floresta, ele é um tratamento, ele é uma prescrição, ele é uma indicação para que você possa ter mais bem-estar. Ele até tem um nome engraçado que eu olhei aqui, Shin-yoku, uma coisa assim. Mas se arriscar no japonês aí? Né? Não vou não.
E olha só, vou trazer para vocês o que o banho de floresta, porque esse banho de floresta ele é muito famoso, vamos dizer assim. Não é que você precise ir para o Japão, tá? Para fazer o banho de floresta. Pode ser qualquer caminhada na natureza. É que lá ele é um ritual, né? De tão importante que essa prática é para que a gente tenha mais bem-estar e seja feliz. Olha só o que ele faz, né? Reduz os níveis do hormônio do estresse, que é o cortisol. Não é verdade que quando você vai, eu vou fazer uma trilha, eu vou fazer um passeio esse final de semana, você não volta renovado? Você não volta novo, né? Então, quem tem esse hábito acaba meio que virando uma rotina, né? A pessoa sempre quer fazer porque ela sabe dos benefícios, né? Ainda mais quem mora em grandes cidades, né? Olha só, diminui a pressão arterial, interfere no sistema nervoso, né? Então, até aqui, eu quero trazer para vocês que isso ajuda também no desenvolvimento cognitivo, né? Falamos da memória, então tem estudos que provam que a memória fica melhor depois que você faz um processo como esse, mas tem estudos que mostram também que melhora a capacidade de concentração, diminui a desatenção, por exemplo, de alunos do ensino médio, né? Então tem um estudo mostrando isso. Olha que legal, né? Então não é só a questão de dar uma volta na natureza e eu me sinto bem. Tem uma série de benefícios que são reais para a saúde física e mental. Isso é muito legal, né? Você sabe que você estava falando sobre isso e eu pensando, né? Como tudo que era natural e a gente deixou de fazer, hoje a gente tem que criar um hábito para voltar a fazer, né? Então, exemplo, exercício. Na época das nossas avós, não precisavam fazer exercício, ir para academia, porque tudo era um exercício. Tudo era braçal, né? A rotina da casa era um exercício, né? Então, não existia assim, eu preciso tirar um tempo do meu dia para fazer exercício. Não, a vida era movimento naquela época. Verdade. Aí, hoje, nós temos uma vida sedentária. Então, a gente precisa criar um momento do nosso dia para se movimentar. Com a natureza, a mesma coisa. Antes, a gente já era ligado à natureza. Então, não precisava ser falado sobre isso. Não precisava voltar como um ritual, como um hábito, como algo que eu preciso fazer. Hoje, muita gente não vê a natureza, não enxerga. No Japão, eles têm isso como ritual. Por quê? Porque trabalham muito. Trabalham em escritórios, na luz artificial. Então, realmente, criar um momento para esse banho de floresta é essencial para que eles possam ter novamente os benefícios do ser humano como pertencente à natureza e um animal e que precisa estar em contato com a natureza. Então, tudo que era natural, que a gente deixou por algum momento, a gente está tendo que voltar a criar um espaço na nossa agenda para fazer, porque é isso que faz bem para a vida, né? Muito interessante isso. Eu acho que uma grande questão, né, quando a gente pensa em todos esses benefícios, é realmente prestar atenção nisso, colocar na rotina, como você falou, né, Carol? Porque se a gente for se levar pela rotina e depois eu faço, a gente não consegue fazer. E não é tão difícil assim, gente, né? É encontrar algum lugar, né? Cultivar alguma plantinha em casa, botar a mão na terra, né? O pé na terra. Isso realmente pode fazer uma grande diferença nos seus níveis de felicidade. É interessante pensar nisso, né? Porque, no fim das contas, a gente é tomado pelas nossas atividades e a gente vai se deixando de lado, porque a gente é engolido pela rotina. E aqui a gente sempre traz algumas reflexões, né? A gente sempre pergunta, bom, o que você está fazendo por você? Né? Porque se você está melhor, se você está bem, você consegue cuidar melhor das pessoas que estão ao seu redor. Deixar-se por último na sua lista pode ser um grande erro, porque se acontece algo com você, se você ficar doente, aí vai impactar todo mundo que está ao seu redor. Então, a gente sempre tem que estar em primeiro lugar da lista, não num sentido egoísta, mas num sentido de cuidado, de autocuidado. E a natureza, nesse sentido, ela pode ser muito a sua aliada.
Olha que legal isso, né? E sem, talvez, grande esforço, né? Sem ter que comprar nada, você tem que pagar nada. O negócio é ficar ali com o pé na terra, fechar os olhos, escutar os passarinhos, né? E relaxar aonde for possível, né? Não sei onde você mora, mas deve ter algum lugar aí ao seu redor que, de repente, pode trazer esse alívio, né? Bom, a gente vai fazer uma pausa agora. E aí a gente já volta para contar mais coisas para você, hein? Fica com a gente. Vou falar de cuidado no próximo bloco. Então tá bom, combinado. Estamos apresentando Felicidade e Consciência. Voltamos a apresentar Felicidade e Consciência. Estamos de volta ao programa Felicidade e Consciência. Eu e a Carol Ribeiro aqui falando da conexão entre felicidade, bem-estar e natureza. Você já pensou sobre isso? Você gosta de natureza? Você já sentiu esses benefícios, né? De bem-estar, né? De estar mais conectado, estar mais presente, aquela alegria que brota, né? Quando você está num lugar especial. E a gente começou a falar de cuidado, né, Carol? Porque quem sabe estar na natureza possa ser colocado na sua rotina de autocuidado, né? O que você acha? Exatamente. Falando de cuidado, né? Eu acho que, para mim, a natureza é muito professora, como eu falei, né, no primeiro bloco. E eu gosto muito de uma anedota que fala que duas amigas que já curtiam muito natureza, flores, jardins, foram passear. Foram para um país ou uma outra cidade aí e viram nessa cidade uma casa com um jardim tão lindo, mas tão lindo, que as duas ficaram encantadas. E não se contentaram em ficar olhando o jardim. Falaram, não, eu preciso saber com a pessoa que mora nessa casa o que ela faz para esse jardim ficar tão maravilhoso assim. E aí bateram na porta da pessoa, a pessoa saiu. E elas falaram, não, a gente está aqui encantada com o jardim da sua casa, é um cuidado, uma beleza, uma coisa tão linda, eu preciso saber o que você faz, o que você coloca nessas plantas, né? E aí a pessoa respondeu assim, esse jardim, ele é cuidado há 300 anos. E, né, essa anedota, ela faz a gente pensar o quê? Que o cuidado não é algo que a gente tem dia sim, dia não. O cuidado não é algo que a gente tem com a gente. Essa semana eu me cuido, na próxima não. Uhum. A natureza nos mostra que para florescer, para frutificar, para ser bonito, para estar exuberante, para estar bem, para estar pleno, a gente tem que cuidar por muito tempo. Então, essa história também nos traz de volta a percepção do tempo da natureza. Uhum. Uhum. Que é completamente diferente do nosso tempo, né? Porque a gente quer tudo para ontem, a gente foi ensinado e é todos os dias questionado sobre metas, objetivos, e aí a gente fica, não, isso tem que ser para ontem, mas, gente, existem ciclos. A natureza, ela é no tempo dela. E você sabe ali que tem uma escola filosófica da Grécia Antiga, que chama estoicismo, que eu gosto muito, e que, inclusive, uma das escolas que mais tem a ver com felicidade, né, que começaram a pesquisar sobre felicidade há 2.300, 2.400 anos atrás. E eles falam muito eles têm um termo que chama ataraxia, que significa a tranquilidade da alma. Eles falam que para a gente ter bem-estar, para a gente ser feliz, a gente precisa ter a alma tranquila. E é interessante. Legal, que bonito isso, né? Alma muito tranquila. Bonito. E é interessante porque a gente tenta definir, né, o tempo todo, né, as coisas. Não, mas o que é? Qual o conceito? Não sei o quê. E é simplesmente, eles falam alma tranquila. E eles trazem que esse processo de ter uma alma tranquila, ele passa pela aceitação dos ciclos. E eles falam que quanto mais próximo da natureza a gente está,
mais a gente aprende a aceitar esses ciclos. Que enquanto a gente ficar dando morro em ponta de faca, falando, não, eu não aceito, não é isso, a gente só sofre mais. Né? Então, aceitar os ciclos, inclusive, do nascimento, da reprodução, né? Da velhice, da morte, e aceitar que a gente é parte disso. Então, que tem muita coisa que a gente não controla. E a natureza nos mostra isso, né? Às vezes a gente tem uma plantinha que ama. Aí chega em casa, a planta está morta. Aí você fala, não é possível. Porque a gente não consegue controlar tudo. Então, essa aceitação, a aceitação dos ciclos, a aceitação do que a natureza nos ensina, é algo que nos traz muito bem-estar e felicidade, e isso sendo falado desde a da Grécia Antiga. E a gente só consegue provar cada vez mais nesses estudos esse tipo de questão, né? E aí fica, né, o treino de novo, né? O hábito, porque nós não temos por hábito aceitar. Nós não temos por hábito estar na natureza. E, de novo, são escolhas. A gente pode escolher caminhar numa esteira e pode escolher caminhar ao ar livre. A gente sempre tem duas escolhas. Né? Então, acho que esse ponto é bem relevante da aceitação dos ciclos, aí, como a natureza nos ensina com relação a isso. Isso tem muito a ver com observação, né, Carol? Porque na correria hoje do dia a dia, né, do jeito que as coisas estão aceleradas, né, todo mundo super conectado, né? E é TV, e é, sei lá, mídia social, e é computador, e Você sei lá olha mais o 3 quê. telas ao mesmo tempo, né? Eu já peguei várias pessoas com a TV ligada, computador no colo e celular na mão. Eu falei, meu Deus! A pessoa não está em lugar nenhum, né? Isso daí é um dos princípios da infelicidade, viu, gente? Exatamente. Quando a sua atenção ela está dispersa em várias coisas ao mesmo tempo, não é possível você curtir nada, saborear nada, né? Você não está lá, não está fazendo, né? Não tá conectado com nada, né? Isso é uma realidade, né? Cada vez maior. Então, a natureza, ela tem muita sabedoria e nos ensina muito sobre essa questão dos ciclos, né? Seja nos ciclos, por exemplo, das flores, né? As minhas roseiras lá em casa, elas estão começando a dar umas rosas tão lindas, mas elas não duram muito tempo, né? O ciclo delas. Eu falo, que pena. Já foi. Está caindo. Ou seja, se eu não estiver atenta, se eu não for lá olhar, né? Curtir, admirar, né? Admiração, gente, é uma capacidade. É uma capacidade nossa. Saber admirar, né? Isso alimenta a nossa alma de uma forma. O nosso bem-estar, que vocês não dá para imaginar, porque a natureza, ela também nos conecta com algo maior, né? Principalmente quando você está envolto em beleza, né? E você sabe que tem uma questão de um composto que eles falam, né, um componente espiritual entre a conexão homem e natureza, que é a questão de você estar ali e observar a beleza e ser grato, né? Já falamos muito sobre a gratidão aqui, não no sentido das piadas que rolam aí na internet, né, mas muito no sentido de apreciação. Porque quando você é grato por algo, significa que você apreciou algo, você viveu aquilo, né? Então, a natureza ela também está conectada com essa apreciação, com essa gratidão, porque quando você está num lugar em paz, com a alma tranquila, né? Como a Carol falou, tem beleza ao seu redor, você está mais conectado, né? Você está ali com a sua essência. É por isso que a gente se sente tão bem. Tem algo maior ali, né? Então, é um exercício realmente muito, muito incrível. E essa questão dos ciclos realmente nos ensinam, né? Não adianta você querer o calor no inverno, né? Exatamente. Aceita que vai fazer frio. E aproveita o que o frio traz, né? E aproveita o que tem de bom, né? As árvores, as flores já não estão mais lá, né? Já não está tudo tão colorido, mas é um outro tipo de beleza. E a nossa vida, né? Você falou do frio. Eu não gosto do frio. Mas no frio eu amo fazer sessão cinema em casa com as crianças. Um cobertorzinho, uma pipoca. Eu amo a festa junina que tem no frio. Eu amo o meu aniversário que é no frio. Então, assim, de novo, é uma escolha consciente, né? Para você se apegar aos pensamentos positivos, mesmo no momento que você fala, não curto muito frio, mas
tudo bem, o que você pode fazer, né? Também faz parte dessa filosofia da alma tranquila, a gente identificar até que ponto a gente controla e até que ponto não controla. Então, assim, eu controlo frio? Não, eu não controlo frio, eu vivo frio. Então, se eu vivo frio, eu tenho a possibilidade conscientemente de escolher. Eu vou viver emburrada o mês inteiro de frio ou vou viver um mês de frio fazendo as coisas que são legais para mim no frio. Né? Então, essa tranquilidade da alma, ela também traz consigo essa sabedoria que é muito difícil de até que ponto vai as coisas que a gente pode agir e as coisas que a gente simplesmente aceita de algo maior, que seja a natureza, que seja cosmo, que seja o universo, mas que acontece. E a gente precisa tirar o melhor de cada uma dessas coisas que chegam, né? Sem nosso controle. E a gente aqui, o nosso país é muito abençoado, né? Porque a gente tem tão variadas paisagens, né? Então, diferentes lugares. É claro que viajar é um privilégio, né, gente? Conseguir passear, ir para lugares diferentes, né? Mas outro dia eu estava com meu pai e na tela da televisão estava passando paisagens mundiais tão incríveis que a gente ficou uma hora se conectando com aquilo, né? Elas eram tão lindas, né? Então veja você que existem várias alternativas aí, né? Seja ter uma plantinha em casa, seja andar numa pracinha, né? Seja você ir para um lugar mais bacana, né? Com mais natureza, ou seja, simplesmente olhar imagens que você se conecte com elas, né? Que você se sinta bem. Isso também mexe com a sua mente, né? Isso também alimenta a sua mente com beleza, né? Sem dúvida nenhuma é muito melhor do que você assistir a um noticiário com várias notícias negativas, que se você for prestar atenção, olha só, se você for fazer um exercício consciente quando você assiste ao noticiário, preste atenção na quantidade de coisa negativa que tem e pouquíssima coisa positiva, tá? Então, isso está alimentando você. E né? o corpo também, né, de hormônios, porque os hormônios são liberados de bem-estar ou do estresse ou do medo, mesmo através das telas. Né? Porque você internalizou aquilo, seu cérebro leu e o seu corpo reagiu quimicamente àquilo. Então, toda vez que a gente opta por assistir algo ruim na TV, é como se a gente estivesse optando por passar por algo ruim. Porque, quimicamente falando, no nosso corpo, a gente está liberando as mesmas coisas. Os mesmos hormônios, a mesma química. Né? Quando você falou de uma hora assistindo coisas boas, tenho certeza que vocês saíram de lá serenos, bem... Então, de novo, a escolha consciente até do que a gente assiste. Sim, né? O que você joga para dentro, não é? Pelos olhos, o que você pelo vê, ouvido. o que você escuta, né? Com quem você conversa, né? Porque é aquilo que a gente já falou, né, gente? Sim, existem coisas terríveis acontecendo no mundo. Pode ser do nosso lado, pode ser na nossa família. Ninguém vai jogar abaixo do tapete, né? Nós vamos olhar para aquilo, mas a gente não precisa remoer aquilo o dia inteiro ou estar conectado com aquilo, que sirva para a gente tomar atitudes, para a gente manifestar a nossa compaixão, a nossa gentileza, o nosso amor, né? A nossa atenção com as pessoas e evitar, né, de falar assim, nossa, hoje estou me sentindo mal, porque eu vi tanta coisa ruim que acontece no mundo. Mas, puxa vida, né? Aí você tem decisão sobre aquilo que alimenta você, né? Não só sobre a sua comida, né? Que tanto pode ser uma comida muito ruim, quanto pode ser algo que nutra verdadeiramente o seu corpo, mas você também nutre as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos, né? Com que é que você está nutrindo a sua mente. Tem um canal na internet, gente, que se chama Só Notícia Boa. Adoro. Então, só notícia boa. Acho que tem no Instagram também, né? Então, você que está conectado com redes sociais, você que entra na internet, busque esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque tem muita coisa boa acontecendo no mundo que a gente não fica sabendo. E o mundo é feito de pessoas muito boas e muito incríveis também. Sabia disso? Onde elas estão? Elas estão ao nosso redor, em tudo quanto é lugar. Né? E vamos nos conectar com esse tipo de emoção, com esse tipo de energia. Quando você vai fazer uma caminhada, por exemplo, digamos que você vai fazer uma trilha.
né? E daí você, de repente, se reúne com um grupo de pessoas ou participa de uma excursão, né? Não sei. Com certeza você vai encontrar pessoas que estão naquela vibração. Sim, né? que valorizam também isso, né? Exato, que estão naquela curtição da natureza. Que isso, inclusive, gente, desenvolve em nós um sentimento de cuidado Sim. com a natureza. Sim. Né? Quando você vai em lugares bonitos, né, que você fala, nossa, isso aqui precisa ser preservado, mais pessoas precisam conhecer esse lugar. Né? Você é movido por esse sentimento de cuidar. Então, quando a gente está conectado com isso, a gente valoriza, né? Você fala, nossa, eu preciso trazer meus filhos aqui, eu preciso trazer uma pessoa que eu gosto muito, porque ela precisa conhecer esse lugar especial. Isso também desenvolve em nós o sentimento de cuidar, né? Então, também é uma ampliação da nossa consciência, né? Oi, Li, você estava falando sobre alimentação, né? E me veio à mente também uma questão com relação à alimentação. Né? Natureza. É verdade. Existe vários estudos e um documentário, inclusive, nas redes de streaming, que fala sobre as regiões que têm maior longevidade, ou seja, as pessoas vivem mais tempo e com qualidade de vida. Isso ao redor do mundo. E dos pilares dessa longevidade, desse bem-estar, é uma alimentação. Qual a base dessa alimentação? Natural, com certeza. Né? Com Retirada, certeza não é feito de sanduíche nem de fritura. Retirada da natureza, nada de saquinhos abertos, mas são alimentações em que os alimentos vieram da terra, pouquíssimo processados. Então, olha que interessante, né? Você trouxe esse ponto da alimentação. Eu como a natureza, que é um contato nosso com a natureza, a alimentação também, concorda? Claro, claro. Então, como a natureza em forma de comida também nos traz muita saúde, muito bem-estar e muita felicidade. É porque quando a gente pensa na natureza, a gente começou falando sobre essa questão do contato com a natureza, né? De estar na natureza, de observar, de respirar, de tentar colocar um pouquinho mais na nossa rotina esse contato para que a gente se sinta melhor, fique melhor. Mas a natureza, ela está ao nosso redor, né? E também está nas nossas escolhas. Então, nós, como seres naturais que somos, nós somos naturais. Sim, né? sim. Essa é a nossa real essência. Né? Por isso que a gente ama tanto estar na natureza ou estar perto do mar. Tudo isso nos traz muito bem-estar e felicidade. Né? Mas perceba que você pode incluir isso em outras dimensões da vida, né? Como, por exemplo, através da alimentação. Nesse documentário, inclusive, tem uma dessas regiões em que a longevidade está diminuindo. E aí perguntam para as pessoas mais velhas que vivem nessa região o que eles acham que está acontecendo. E aí mostra um dos netos abrindo um saquinho de salgadinho. E aí ele fala, ele deixou de comer aqui na América Central, inclusive, ele fala, ele deixou de comer o nosso milho para comer esse milho empacotado. E isso vai trazer, com certeza, uma longevidade menor e menos qualidade de vida. Então, o quanto também as nossas gerações passadas sabiam lidar com a natureza, né? Como forma de comida, como forma de remédio. Verdade. Então, como a gente perdeu isso, essa conexão, e tudo está na natureza, né? A maioria dos remédios alopáticos são substâncias vindas da natureza. Né? No seu princípio ali. E depois foram se modificando quimicamente. Mas, gente, nossos alimentos estão na natureza, nossos remédios estão na natureza, nossa paz está na natureza. Aterrar, que você falou, ou seja, descarregar, está na natureza, no contato com a natureza. Você vê quantos benefícios, né? Que interessante. Existe um movimento, né? Já faz um tempo, né, gente? Dessa volta, né? Dessa volta à natureza, dessa volta às nossas raízes, da comida caseira, né? Sim. De voltar a cozinhar. Então, ele não é um movimento por acaso, né? Ele é um movimento para nos trazer esses benefícios. Porque muito das doenças que acontecem hoje, gente, vem muito do nosso estilo de vida, que é lotado de cortisol, que é de estresse, né? E de maus hábitos nossos. A gente dorme mal, fica o tempo todo conectado na tela, né? Independente da tela aí que seja, mas fica conectado. A gente come mal,
né? Então, tudo isso a gente realmente precisa fazer uma reflexão de como que a gente volta a ser mais natural para a gente ter mais bem-estar, né? Volto a dizer, muito do que a gente sente, do que causa as nossas doenças, tá? São os nossos hábitos, é a nossa alimentação ruim, né? Essa desconexão, né, Eli? Essa desconexão do todo, né? Da alimentação, dos remédios, do tratamento. Interessante, então, na verdade, né? tudo está tão... De certa forma, está disponível para nós, para a gente tentar ter uma vida um pouco melhor. Falta a nossa atenção. Eu diria até, vou um pouquinho mais longe, falta o nosso interesse, né? E alguém poderia dizer assim, não, mas a vida é corrida, não dá tempo. Eu truco um pouco. Eu tenho 24 horas no dia. Quantas horas você tem? Todos temos, né? Eu truco um pouco, sabe por quê? Porque eu vejo as pessoas perdendo tanto tempo com rede social, com série e com coisas que de verdade não alimentam a nossa alma nem o nosso corpo, que eu acho que vale a reflexão, sabe? Eu não estou dizendo para você cortar tudo, né? Estou dizendo para você estar mais consciente das escolhas que você faz. Sim. É isso, né? Às vezes um programa de televisão que demora 1, 2 horas, você podia ter feito uma caminhada, ter feito uma comidinha mais natural para você, ter visto escutando uma música gostosa. Ter cuidado mais de você, em vez de estar no piloto automático. E esse é um ponto, né, que a gente traz muito. O autocuidado, ele vem do autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele não existe se você estiver no piloto automático, né? Fazendo tudo na correria, porque a vida é assim. Existem momentos, né, que a gente pode parar um minutinho para refletir, para a gente se conectar e parar de fazer essas escolhas, né, tão automáticas, né? Então, resumindo um pouquinho aqui para vocês... talvez você tenha se conectado faz pouco tempo. Aí a gente estava falando dos benefícios, né, dessa conexão com a natureza. Eu até fiz uma listinha aqui para facilitar, né? Estar na natureza, aproveitar, né? Contemplar é uma boa palavra, né? Estar ali presente é um complemento de tratamento à saúde, gente. Tratamento de saúde. Fazer exercício e estar na natureza, né? Pegar sol. Estar na natureza beneficia a nossa memória, nosso sistema imunológico, o nosso coração. Olha que interessante. Reduz a nossa pressão arterial. Se você aterrar, né, andar descalça, né, estar consciente que você está trocando energia com a terra, isso pode diminuir dores crônicas, inflamações crônicas. Olha que incrível, gente. Isso daí não é balela, né? Isso tem estudo por trás. Reduzir o estresse, isso com certeza. Melhorar a ansiedade e depressão, né? Isso também é indicado, né, para quem sofre com esse mal, né? Tá um pouquinho mais na natureza e pegar um pouquinho de sol, né? Porque isso regula a nossa emoção, né? A gente tem uma regulação emocional quando a gente está mais presente, respirando e conectado com a natureza. Então, perceba que essa pode ser uma simples mudança em alguma rotina sua, né? Uma meia hora que você tenha, os seus 20 minutinhos para você só ficar ali curtindo quantos benefícios você pode ter, né, Carol? Quanta coisa boa. E olha quanta coisa boa aqui no chat também, ó. A Alê falou, boa tarde, meninas, tema excelente, natureza é cura. Que legal. Aí o Faneco deu Feliz Dia das Mães para nós. Muito obrigada, Faneco. Todas as ouvintes e seguidoras também. Feliz Dia das Mães. Olha que interessante o que ele traz com relação ao jornalismo, né? Que a gente falou do Só Notícias Boas. Ele trouxe o seguinte: o jornalismo não é abutre como muitos pensam. A alegria de quem cobre o noticiário quando tem boas notícias. Que legal. Muito legal, né? A Vicky, comer bem traz um bem-estar muito maior do que os alimentos processados. Sigo nessa filosofia. Eu sigo tentando essa filosofia. Assim, olha, todos os dias, gente, eu falo, vou comer melhor. E, assim, é interessante como a gente tem bastante dificuldade em mudar hábitos, né? Então, mas não desiste, né, Carol? A gente não desiste, né? Hoje não deu, amanhã eu vou tentar de novo. Tem que estar atento, né? A Lê trouxe o seguinte, que ela se sente uma extraterrestre nas reuniões familiares em meio a tantos alimentos processados. Sempre levo legumes e frutas.
É isso Olha aí. que interessante. Que legal, né? E eu fico torcendo para ter algum docinho. Olha só, gente, eu preciso evoluir muito ainda nessa questão, viu? A paladar também se evolui, né? É o paladar tem que verdade. evoluir, né? Com certeza. Gente, tudo que a gente fala não tem solução mágica, né? Tudo é um processo. A gente sempre quer trazer um pouquinho mais de consciência para você, temas para você prestar atenção que talvez você não tenha pensado antes, né? Mas plantamos sempre uma sementinha, Exatamente. né? Para que você possa estar melhor, né? Essa é a nossa intenção, né? E a gente também constrói todos os dias. É. Cada uma de nós aqui tem um ponto, E né, todo Eli? mundo, eu acho que assim, não Todo existe mundo. essa perfeição, né? A Não. gente está sempre melhorando, né? Todos os dias as nossas escolhas, mas são escolhas conscientes, né? Então, essa consciência, né? Daquilo que a gente escolhe, do que vai causar na gente, o que eu estou fazendo agora que podia ser melhor. Então, a dica da semana, gente, é essa. Sempre trazer a consciência para suas escolhas e prestar mais atenção ao seu redor, aonde tem uma florzinha, uma plantinha, céu. um céu Tá bonito. lindo. O céu tá lindo, tá gente. mesmo. O céu tá Céu de lindo, outono é vale muito muito a bonito, pena. né? Então, aproveitar esses momentos de conexão com a natureza, com você mesmo, para você se sentir melhor. Eu tenho certeza, mas assim, certeza, gente, porque a ciência prova que isso vai trazer muita coisa boa para você. E depois conta para nós como é que foi a sua semana, um pouquinho mais conectado com a natureza. A gente deseja uma semana maravilhosa para você, muito verde. A felicidade é verde, né? Isso mesmo. Agora eu vou mudar minha frase. A felicidade é urgente e é verde. E azul. Azul. E é isso, gente. Uma ótima semana. Fiquem bem. Até a próxima E até a segunda. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este programa é uma produção independente e todo conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.